A paz de Jesus, querido irmão, querida irmã. Você já chegou ao ponto em que tudo dentro de você grita por desistir? Quando até a oração parece em vão e a fé que um dia te sustentou agora parece frágil como vidro trincado? Talvez você esteja exatamente aí, cansado, ferido e com a alma silenciosamente gritando: eu não aguento mais. Mas ouça com atenção, é justamente nessa hora, quando a fé está por um fio, que Deus age de forma mais poderosa e inesperada. E hoje, Ele quer falar com você através de uma promessa que já sustentou muitos corações aflitos. Em 2 Coríntios 12, versículo 9, o Senhor declara: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Charles Spurgeon certa vez disse: quando você está fraco demais para ficar de pé, é aí que Deus te carrega. E talvez seja esse o momento em que Ele te pega nos braços e começa a restaurar o que a dor tentou apagar. Fique até o final deste vídeo, porque vou te mostrar exatamente o que Deus faz para te levantar e te dar vitória quando você pensa que não há mais esperança. Irmãos, sabe aquele momento em que parece que a fé está escorregando pelos seus dedos, como areia que não dá para segurar? É uma dor que aperta o peito, não é? Talvez você esteja carregando um fardo que parece grande demais, uma perda que tirou o chão, uma doença que consome suas forças, ou até aquele cansaço que vem de lutar dia após dia, sem ver a luz no fim do túnel. Eu já estive nesse lugar, e talvez você também. É como estar perdido no meio de uma tempestade, com o vento gritando e a esperança se escondendo atrás das nuvens. Mas, irmãos, a Bíblia nos mostra que até os maiores servos de Deus conheceram essa dor. Pense em Elias, em 1 Reis, capítulo 19, versículos 4 a 5. Ele tinha acabado de enfrentar os profetas de Baal, uma vitória tremenda. Mas logo depois, exausto e perseguido, ele se sentou debaixo de uma árvore e pediu a Deus: já chega, Senhor, toma a minha vida. Elias estava no limite, sentindo-se tão sozinho que achava que era o único que ainda servia a Deus. Não é exatamente assim que nos sentimos às vezes? Como se ninguém entendesse, como se Deus estivesse distante. Mas olhe o que Deus fez. Ele não repreendeu Elias, não o julgou por sua fraqueza. Em vez disso, enviou um anjo para alimentá-lo, para tocar sua alma com cuidado e restauração. Isso nos ensina algo profundo. Deus vê cada lágrima, cada suspiro seu. Ele não ignora o peso que você carrega. Quando você está prestes a desistir, Ele está mais perto do que você imagina, como um pai que se inclina para segurar seu filho cansado. E sabe o que é mais reconfortante? Ele não espera que você se levante sozinho. Assim como Elias, você pode estar no seu limite, mas Deus está pronto para te sustentar passo a passo, com uma graça que nunca falha. Queridos irmãos e irmãs, agora que entendemos a realidade da dor de estar no limite, vamos nos agarrar à promessa que ilumina nosso caminho. Em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, Deus diz a Paulo: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Palavras tão simples, né? Mas, meu Deus, como são poderosas. Vamos parar um instante para entender isso. Paulo estava lutando com um espinho na carne, algo que o fazia sentir-se fraco, limitado, talvez até humilhado. Ele pediu 3 vezes para Deus tirar aquele peso, como quem diz: Senhor, por favor, me livra disso, eu não aguento mais. Mas a resposta de Deus não foi remover o espinho. Em vez disso, Ele ofereceu algo maior: sua graça. Sabe o que isso significa para nós? É como um vaso de barro, cheio de rachaduras, que parece inútil à primeira vista. Mas quando a luz de Deus brilha através dessas fendas, ela cria um espetáculo de beleza. Teologicamente, a graça de Deus é mais do que um consolo. É o poder divino que entra em ação exatamente onde nossas forças acabam. Vamos imaginar a história de Gideão, que está lá no livro de Juízes, capítulo 6, versículos 11 a 16. Ele se via como o menor da menor tribo, incapaz de liderar. Mas Deus o chamou de homem valente e o capacitou para derrotar exércitos. Por quê? Porque a força de Deus não depende da nossa capacidade, mas da nossa entrega.
Quando você sente que não tem mais nada a oferecer, que sua fé está por um fio, é aí que Deus diz: minha graça é suficiente. Ela é como uma corrente de água viva que brota no deserto do seu coração, sustentando você não por sua força, mas pela dele. E o mais lindo, Deus não apenas te sustenta, Ele transforma suas fraquezas em testemunhos. Paulo aprendeu isso e disse: quando sou fraco, então é que sou forte. Irmãos, isso é libertador. Não é sobre você ser forte o suficiente, mas sobre confiar que a graça de Deus é maior que qualquer fraqueza. Então, respire fundo hoje e creia. Onde você acaba, Deus começa. Sabe o que é absolutamente maravilhoso? Mesmo quando você sente que está a um passo de jogar tudo para o alto, Deus nunca desiste de você. Sabia disso? Vamos ser bem sinceros. Há momentos em que nos sentimos tão pequenos, tão falhos, que achamos que Deus deve ter virado as costas. Talvez você tenha cometido erros que pesam na consciência, ou talvez a vida tenha te machucado tanto que você se pergunta: será que Deus ainda se importa comigo? Mas olhe para a Bíblia, porque ela nos mostra o coração de Deus. Vamos a Lucas, capítulo 22, versículos 54 a 62. Pedro, o discípulo que jurou lealdade a Jesus, negou conhecê-lo 3 vezes. Imagina o peso no coração de Pedro. Ele olhou nos olhos do mestre após a 3ª negação, e o texto diz que ele chorou amargamente. Pedro deve ter pensado que tinha ido longe demais, que não havia mais volta. Mas agora, veja o que Jesus faz em João, capítulo 21, versículos 15 a 17. Após a ressurreição, ele busca Pedro e, com um amor que desarma qualquer vergonha, pergunta: Simão, filho de João, tu me amas? Não foi uma repreensão, mas um convite à restauração. Jesus não apenas perdoou Pedro, mas o chamou de volta para liderar sua igreja. Isso é o que Deus faz por você também. Quando sua fé vacila, quando você sente que falhou, Deus está trabalhando nos bastidores, como um artesão que recolhe os cacos de um vaso quebrado para criar algo novo. Vamos pensar também na história Jonas. No capítulo 2, dos versículos 1 até o 10, ele fugiu de Deus, desobedeceu, mas mesmo no ventre do peixe, Deus o ouviu e o resgatou. O que isso nos ensina? Que não há lugar tão escuro, nem erro tão grande, que o amor de Deus não possa alcançar. Ele não te abandona na sua fraqueza. Ele te encontra lá, com graça suficiente para te levantar. Sabe, é como um pai que vê seu filho cair, e em vez de criticar, o abraça e diz: vamos tentar de novo. Não é lindo saber que o amor de Deus é mais forte que nosso desânimo? Ele está contigo agora, sussurrando: eu não desisti de você, meu filho, minha filha. Levante-se, porque eu estou contigo. Queridos, vamos ser honestos? Renovar a fé quando tudo parece desabar é um desafio enorme, não é mesmo? Mas a Bíblia nos dá um caminho claro. Primeiro, volte-se para a oração, como Davi em Salmo 62, versículos 1 e 2, onde ele diz que sua alma espera em Deus, seu refúgio. Não precisa de palavras bonitas. É só abrir o coração, mesmo que seja com um suspiro. Segundo, estude profundamente a palavra. Esses passos não são mágicos, mas são como âncoras que Deus usa para nos firmar. Que tal começar hoje, com uma oração ou um versículo? Deus está esperando para te encontrar aí. Meus amados, chegamos ao ponto onde a promessa se cumpre. Deus transforma sua fraqueza em vitória. Quando Paulo diz que se gloria nas fraquezas, ele entende que é ali que Deus age com mais força. Lembra da história de José? Ele enfrentou traição, prisão e abandono, mas a graça de Deus o levou de um poço a um palácio. Sabe o que isso significa para você? Mesmo que hoje sua fé pareça um fio prestes a romper, Deus está tecendo uma história de vitória. Ele não promete tirar todas as lutas, mas garante que sua graça te levará além delas. Cada passo que você dá, confiando nele, é uma vitória. Então levante os olhos. Deus está agindo agora, te sustentando para um propósito maior que você pode imaginar. Eu profetizo isso na sua vida em nome de Jesus. Irmãos e irmãs,
Que verdade transformadora! Quando você está prestes a desistir, Deus está mais perto, com sua graça que nunca falha. Ele te ama incondicionalmente e sua força brilha mais forte nas suas fraquezas. Feche os olhos nesse momento. Não se preocupe com os olhares externos. Concentre-se em abrir seu coração para o Senhor. Vamos orar juntos. Oremos, Pai amado. Agradecemos por tua palavra que nos sustenta. Obrigado por tua graça, que é suficiente para cada fraqueza nossa. Pedimos que nos ajudes a aplicar essa verdade, a confiar em ti mesmo nas tempestades. Ensina-nos a buscar tua face na oração, na tua palavra e na comunhão com nossos irmãos. Que vivamos para a tua glória, sabendo que somos mais que vencedores pelo teu amor. Em nome de Jesus, amém. Se essa palavra abençoadora falou ao seu coração, nos ajude compartilhando esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso e escreva nos comentários com toda a sua fé. Eu sou sustentado pela graça de Deus. E não perca o próximo vídeo, onde vamos explorar como Deus transforma nossas lutas em testemunhos poderosos. Até lá, que a paz de Cristo esteja com você. Graça e paz.